Gálatas capítulo 1, viu, irmão? Volta aí, só uma folha. Isso. Verso 6. Todos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Estou admirado de que tão depressa estejais desertado daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Podeis sentar. O apóstolo Paulo escreve esta carta para combater os ataques que a igreja estava sofrendo por causa daqueles que estavam pervertendo o evangelho. Mas às vezes nós ouvimos muito essa palavra evangelho. E nós temos 3 escritos que chamamos de evangelho. E o que é o evangelho? Em algumas passagens, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Significa que o evangelho é a mensagem das boas novas. Ou seja, o estado do homem que nasce já condenado e em pecado por causa de Adão, e não havia nenhuma condição para que ele alcançasse a salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, dizendo: todos os homens pecaram e estão destituídos, separados, afastados, caídos, longe da glória de Deus. O evangelho é a notícia de que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para nos resgatar do império das trevas para o reino do seu amor. Mas a palavra evangelho aí tem um outro significado. A palavra evangelho aí significa Jesus Cristo. Paulo está dizendo: se pregarem a vocês um outro meio pelo qual o homem venha a ser salvo, se não for por Jesus, isto é maldição. Maldito é aquele que anuncia a salvação fora de Jesus. Por quê, Paulo? Porque não há. Mas Paulo adverte a igreja que está em Gálatas, dizendo: eu estou admirado como vocês saíram rápido do evangelho que nós já havia anunciado a vocês. E como nós estamos no meio da reforma e falamos domingo só as escrituras, hoje nós vamos falar somente através da pessoa e a obra de Cristo que há salvação.
Porque a base aqui é a própria Escritura, é a Bíblia que nos fundamenta naquilo que nos dá a garantia da justificação do homem. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. A fé centralizada em Cristo nos garante, porque Ele é a coluna, o pilar, a coluna dorsal da igreja, a pregação e a vida da igreja, a verdade está na pessoa de Cristo. Logo, não existe outro meio pela qual o homem venha a ser salvo, se não for por Jesus. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Porém, a Igreja Católica estava pregando, e ainda hoje prega, que havia salvação por meio, primeiro, de indulgências, por meio da intercessão de Maria, por meio das obras que os homens faziam. Isto contradiz as Escrituras. E o grande problema da nossa vida é quando nós achamos que somos salvos por aquilo que estamos fazendo. Eu já disse a vocês que o Evangelho não é uma agregação de valores. O Evangelho é uma substituição, é uma mudança de vida. Não é uma mudança de atos apenas. Por quê, pastor? Deixa eu explicar aqui para você. Você imagina um cachorro brabo, feroz, em que ele não pode ver uma pessoa, ele vai e quer morder, não é? Mas o dono do cachorro vem e o prende em uma coleira, e então ele fica limitado, não é? Ele agora não pode mais morder ninguém, porque ele está preso. Aí você diz, eu bebia, não bebo mais, eu fazia, não faço mais, eu fiz isso, agora eu estou bonitinho, estou na igreja, estou tal, mas não é só isso. Por quê? Porque no dia que soltar o cachorro, ele morde. Por que, pastor, que ele morde? Porque você não mudou a natureza do cachorro. E o Evangelho é poderoso para mudar, para transformar as vidas. Por isso que Paulo diz que o Evangelho para aqueles que não conhecem, para aqueles que perecem, é loucura, mas para nós é poder de Deus. Nós precisamos ser mudado, transformado, nascer de novo, porque a mudança que o Evangelho nos propõe é uma mudança de mente. A nossa mente. É isso que Paulo escreve em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais a vossa mente. Seja mudado o vosso entendimento, para que experimentei qual é a boa e perfeita vontade de Deus. O Evangelho muda a nossa mente. O Evangelho muda a nossa vida. Então, o Evangelho é como Jesus terminou o sermão da montanha, e ele contou uma parábola, uma história, para fazer uma figura para maior compreensão, de dois homens.
que cada um desses homens, vai construir uma casa. A diferença desta casa não está nas paredes, no acabamento, no telhado, nem no piso. A diferença das casas estão exatamente no fundamento, no alicerce. Por isso, quando veio o vento, quando vem a tempestade sobre aquela casa que foi construída sobre a areia, ela cai, ela é destruída, e uma vez que ela é destruída, ela destrói quem está dentro dela. Quem faz seus projetos em areias, não só põe em risco sua vida, mas põe em risco aqueles que estão perto dele. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que o evangelho não é baseado, nem é fixado em base de areia. O evangelho é alicerçado na pedra angular, no alicerce que os construtores rejeitaram, que é Jesus Cristo. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua confiança? Qual o fundamento que você está usando para a edificação da sua vida? Milagres, bênção, vitória, secretismo religioso, mistura de crença, campanha de tal, campanha de A, campanha de B. Por isso, irmão, tem muita gente que não suporta a verdade do evangelho, e logo quando vem os ventos, correm. E logo quando vem as tempestades, desabam. E logo quando vem os terremotos, já estão caídos, prostrados. Por quê? Porque eles não estavam alicerçados em Cristo. Eles estavam alicerçados em convicção. Eles estavam alicerçados em religiosidade. Eles estavam alicerçados em qualquer outra coisa, menos em Cristo. É igual as pessoas que saem da igreja e não têm a coragem de dizer: eu estou saindo da igreja porque eu sou uma pessoa covarde. Eu estou saindo da igreja porque eu não sou crente, nunca fui. Eu estou saindo da igreja porque não sou nascido de novo. Mas transfere a responsabilidade dela para os outros. Estou saindo da igreja por causa do evangelista. Estou saindo da igreja por causa do presbítero. Não faço mais parte daquela igreja por causa de fulano. Você não tem coragem de assumir e dizer assim: eu não estou lá porque eu não nasci de novo. Eu preciso de uma mudança, porque a minha base era de areia, a minha casa era de areia. Então quando veio o vento, quando veio a tempestade, quando veio o terremoto, blum, desabei. Aí, buscamos salvação por aquilo que fazemos, pelas obras. A salvação só há somente em Cristo Jesus. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 14 e 16. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que estava na ordenança, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Sabe o que é isso, irmão? Que nós tínhamos uma dívida impagável. E o texto diz que Jesus, ele cancelou a dívida, o escrito que estava lá registrado, carimbado em nosso nome. Mas Jesus não rasgou à toa. Jesus não rasgou a promissória e deixou sem pagar. O texto diz que ele foi e cravou na cruz. Por quê? Porque ele estava crucificado por nossos pecados na cruz. Ele não pegou a cédula que nos acusava e rasgou e escondeu. Não.
Ele cravou na cruz. Ele removeu inteiramente, significa dizer que ele pagou tudo por nós. Aí o texto diz: e tendo despojado os principados e as potestades, e os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Você sabe o que significa a palavra despojar? Despojar? A palavra despojar era quando um comandante ia para a guerra e ele vencia o outro comandante. E esse comandante vinha na presença de todo mundo. E o comandante vencedor ia ao comandante perdedor e tirava dele as patentes dele. Tirava dele as estrelas. Tirava dele as autoridades. Dizendo: aqui quem manda sou eu. E Paulo está dizendo que Jesus na cruz pagou o preço por mim e por você, rasgou a cédula que nos acusava e despojando dos principados e potestades, das forças espirituais, Paulo está dizendo: quem manda sou eu, quem manda é Jesus, quem pode é Jesus, quem é Senhor é Jesus. Mas Paulo diz que ele triunfando deles na cruz. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porque há um só, não há dois, há um só, porque há só um, não é dois. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A palavra mediador dá-se o sentido aquele que traz a paz entre duas pessoas que está brigado. Foi Jesus quem foi e quem é o mediador entre os homens e Deus. Não é Pedro, não é Papa, não é Maria, não é ninguém. Foi Jesus que abriu o véu, foi Jesus que entrou na presença de Deus, é Jesus quem intercede por nós. É Jesus. Paulo diz: não há outro mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas Paulo não termina aí, ele continua dizendo: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. Sabe o que significa redenção? Comprar, redimir. Então nós tínhamos um preço. Qual era o preço? A vida. Qual era o preço? Tinha que ser um justo. Jesus se entregou por mim e por você. Isaías diz assim: e como ovelha muda, ele ia ao matador, e não achou na sua boca dolo nenhum, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas dívidas, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Foi Jesus quem nos comprou. E ele não comprou com ouro, Pedro diz. Ele não comprou com pratas. Ele não comprou com coisas corruptíveis. Mas ele nos comprou com o seu precioso sangue.
O que nos garante a entrada no céu não é o que eu fiz, nem deixei de fazer. O que me garante a entrada no céu é o que João diz no Apocalipse: bem-aventurados são aqueles que têm as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, dar-se-á o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Você só pode entrar lá por causa do sangue do Cordeiro. Sangue este sem pecado, sangue este puro, sangue carmesim, sangue que purifica, sangue que tem poder. Só quem tem esse sangue é Jesus. O nosso sangue está todo contaminado pelo pecado. O pecado contaminou o nosso sangue por causa de Adão e Eva, nossos pais. Mas veio Jesus e derramou o seu sangue para nos comprar em preço de redenção. Sabe o que significa essa palavra também? A palavra redenção era usada para um escravo que era comprado quando ele estava sentenciado à morte. Então, um escravo que já estava condenado, sentenciado à morte, quando alguém vinha e comprava esse escravo, era dado o nome de redenção ou remissão. Alguém que foi livrado da morte por meio de um pagamento. E ele pagou. E ele não pagou com dinheiro, ele não pagou com ouro, ele não pagou com prata, ele pagou com a sua vida. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele andou entre os homens, ele operou milagres, ele estava curando, ele andou com pecador, ele viveu neste mundo, ele sofreu, ele padeceu, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi crucificado, ele estava pagando tudo aquilo por mim e por você. Sabe quantas vezes nosso sangue, nossas obras, o que a gente fazia ou faz, vai justificar diante de Deus? Nunca. Nós só temos acesso a lá, só temos acesso lá, porque Ele entrou lá. Ele rasgou o véu de alto a baixo. E tem gente que pensa, irmão, que depois da cruz e ressurreição acabou. Não, meus irmãos. João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende Jesus, o justo, o que está à destra do Pai, que intercede por vós. Todas as vezes que o diabo acusa a tua vida, todas as vezes que o diabo aponta contra a minha vida, para que eu possa cair e Deus não aceitar a minha vida, Jesus intercede por ele, por mim, por você, com sangue precioso. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus purifica a nossa vida, por mais pecador que nós sejamos, disse Martim Lutero, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos comprou, nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos. Salvação somente por Jesus. Ele quem comprou, o qual deu a si mesmo por preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Que fé é essa, pastor? A fé do cumprimento da obra de Cristo, e que eu acredito nisso. O que é a fé? Hebreus diz, é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Eu não vi Jesus crucificado, eu não vi Jesus multiplicar pães, eu não vi Jesus andar sobre o mar,
Eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu acredito pela fé que Ele pagou tudo o que estava estabelecido pelo próprio Deus. Então esta fé é que me dá a salvação em Cristo. A fé sem Cristo não é fé. A fé sem a obra redentora não é fé. O qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em tempo oportuno. Aí Efésios diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque Paulo, não vem das obras para que ninguém se... Você não pode se gloriar de nada, meu irmão. Se a salvação fosse alcançada por méritos humanos, a glória era do homem. Olha, Senhor, eu cheguei aqui. Olha, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não. A glória é dele. É Ele quem comprou. Foi Ele quem enviou. Foi Ele quem pagou. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos glorificará, é Ele quem nos arrebatará, é Ele quem executa tudo. Por isso Paulo diz, para Ele, por Ele, para Ele e dele, são todas as coisas. Aí, pastor, quer dizer que nós não fazemos nada? Não. Então, para que ser crente? Responsabilidade do homem, reconhecimento da obra de Cristo, mudança de vida, transformação do velho homem para o novo homem e viver uma vida em santidade. Não mais por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio e acredito. Por quê? João 14, 5 e 6 diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Não existe caminhos, só existe dois caminhos. Um leva ao céu, outro leva ao inferno. Agora é interessante que Jesus está dizendo para Tomé, Tomé, eu sou o caminho. Ele não disse para Tomé, eu vou mostrar o caminho. Eu vou conduzir você para o caminho. Eu vou levar você para o caminho. Eu estarei com você no caminho. Não, a Bíblia diz que ele disse, eu sou o caminho. Sou eu, Tomé, o meio. Sou eu, Tomé, o sacrifício. Sou eu, Tomé, o sacerdote. Sou eu, Tomé, o que edifica e estabelece a casa espiritual. Não é você. Eu sou o caminho, eu sou o meio, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas o que é que fazemos hoje? Trocamos. Achamos que estamos aqui porque somos bonzinhos, porque somos melhor do que os outros, discriminamos as pessoas, julgamos as vidas de outras pessoas que não estão aqui, porque achamos que estamos aqui porque somos melhor que alguém. O apóstolo Paulo, em algumas palavras dele, ele dizia assim, miserável homem que sou. O salmista Davi disse assim, em pecado fui concebido. Quando o homem conhece a Deus,
ele entende quão pequeno e tão fraco ele é. E quanto mais ele entende que Deus é fraco e que ele não é nada, então entra a manifestação de Deus. Foi isso que Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte. Mas quando eu penso que estou forte, aí é que estou fraco. Por quê? Paulo responde: porque o teu poder, o seu poder, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Sabe, Deus não conta com os fortes. Deus conta na realidade com aqueles que reconhecem que são fracos. Com aqueles que sabem que não têm nenhuma capacidade de estar aqui. E ele está aqui movido por uma única coisa: pela graça, pelo favor imerecido de Deus. É Deus quem resgata, é Deus quem traz, é Deus quem levanta, é Deus quem busca, é Deus quem restaura, é Deus quem muda, é Deus quem opera tanto o querer como o efetuar. E quanto mais você reconhece isso, mais Deus te usa. Moisés foi assim. Deus apareceu na sarça ardente. Antes Moisés achava que era, sabia? Moisés estava no Egito e viu dois caras maltratando um hebreu, sendo maltratado por um egípcio. Ele foi lá e matou o egípcio e colocou debaixo escondeu, e daqui a pouco ele achava: não, eu vou resolver esse problema aqui. Aí depois ele viu dois hebreus brigando, e ele então vai intervir na briga dos dois hebreus. E quando os hebreus disseram: você está achando que é o quê? Você matou aquele egípcio e escondeu lá. Aí Moisés disse: meu Deus, meus planos de ser forte, talvez de salvar, de libertar esse povo, caiu por água abaixo. O que foi que Moisés fez? Fugiu para o deserto. 40 anos ele tinha no Egito, ele segue para o deserto e passa mais 40 anos. Quantos anos ele tem? 80. Com 80 anos, a Bíblia diz que o homem, quando vive muito, é 70 anos. O que passa disso é fadiga e cansaço. Moisés está exatamente com 80 anos. Quem sabe Moisés tinha suas ideias, suas conclusões, dizendo assim: acabou a minha vida, vou terminar minha vida aqui sendo pastor de ovelhas, e já estou com 80 anos, e está tudo bem. Até que um dia ele olhou e viu uma sarça queimando, e a sarça queimava, fogo, mas a sarça não se consumia. Ele se aproxima para ver, e Deus diz assim: Moisés, Moisés. E ele disse: Senhor. Ele disse: tira a sandália dos pés, porque a terra em que está pisando é santa. Sabe por que Deus está falando aquilo com Moisés? Porque Moisés matou um egípcio no Egito, e ele corre para o deserto de Midian, e ele achava que estava longe do problema. Deus está dizendo: eu sou o Deus do Egito, Moisés, e sou o Deus do deserto. Disse: mas Moisés, não tema não, porque eu vou te enviar para ir libertar o meu povo. O que foi que Moisés disse? Senhor, eu não sei falar. Mas Deus não está preocupado se você sabe falar ou se você não sabe falar. Porque quem vai libertar o povo do Egito, Moisés, não é você, sou eu. Às vezes a gente fica preocupado com as nossas habilidades, com os nossos talentos, como se Deus estivesse nos usando porque temos talento. Se temos alguma coisa, é Deus que nos dá. Moisés então fica frustrado, e Deus
Moisés disse: Senhor, quando eu chegar lá, como é que eu vou? E ele disse: Moisés, coloca a mão no peito. E Moisés colocou a mão no peito. Quando ele tirou a mão do peito, a mão estava leprosa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O peito é um lugar mais próximo do coração. Às vezes a gente tentamos fugir das situações, mas na realidade nosso coração está leproso. A lepra tem como símbolo do pecado. Deus está dizendo para Moisés: para onde você for, Moisés, você não escapa do pecado. Agora você só escapa do pecado, Moisés, com uma coisa: põe a mão no peito de novo. Ele colocou, quando tirou a mão estava limpa. Ele está dizendo: é eu, Moisés, que tiro o pecado. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não tenho como ir. Deus disse: Jeremias, não diga isso, porque eu te chamei. Eu te chamei. Os grandes chamados de Deus estão nos pequenos homens. Davi é um garoto que vai enfrentar um gigante. Mas Davi conhecia um pouco de Deus. Quando ele chega no gigante, o gigante disse: não tem homem Israel para lutar comigo, vou matar você, pegar suas carnes e dar às aves dos céus. Davi olhou para ele e disse: você vem a mim com lança, com espada, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe qual é o problema? Quando nós achamos que somos melhor que as outras pessoas. A salvação somente em Cristo. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que nos comprou. Foi Ele quem nos resgatou. Foi Ele quem nos libertou. Paulo disse que para isso se manifestou o Filho de Deus. João diz: para desfazer as obras do diabo. E Paulo diz: porque Cristo morreu para lhes dar liberdade. Quem quebra as algemas é Jesus. Quem nos liberta é Jesus. Por mais que você tente, sabe o que ele está dizendo? O que eu estou dizendo para você? Chame Jesus. Tem uma música que diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sem a direção de Deus, seja rico ou plebeu, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. Procure compreender, o poder está nas mãos de Jeová. Saia desse sofrimento e a partir desse momento deixa Deus te usar. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus, para levar a sua cruz, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho
e quase me acabei. A história foi mudada e a vitória eu alcancei. Sabe por quê, irmãos? Porque a vitória não é minha, a vitória é dele. Quando a gente olha para a gente acha difícil e impossível vencer. Porque o nosso adversário, o diabo, ele é acusador. Ele acusa eu e acusa você. Ele diz que você não vai conseguir, que você não pode estar aqui, que você não vai mais passar tantos dias, que você vai parar. E se você não tiver sua fé em Jesus, você para. Aí eu tenho um cantor que ele canta assim: de todas as coisas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm. Que quê? Que não quer na gente acreditar. E o quê? E mesmo parando sem força, o que é que a gente faz? E encontra o quê? E o quê? E o quê? Vê que o passado, pois eu canto pra glória de Deus, para quem está em ti, Jesus, pois pelo sangue que verteu na cruz, é duro, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. O rabaracatoreira manoregas. Aleluia. Não há nenhuma condenação, porque Jesus já pagou o preço. Não há nenhuma condenação, porque Ele rasgou a cédula que nos acusava e Ele pregou na cruz. Aleluia! Ele pagou o preço. Ele levou a cruz até o fim. E Ele pagou a exigência da lei. O que Deus pediu, Ele pagou. E o diabo não quer que você entenda isso. Sabe o que é que o diabo quer? Que você fique atrás de chave de carro, de casa, de prosperidade, de vitória. O diabo quer que você se engane com isso, irmão. O diabo quer que você se engane com isso. Fique mendigando espiritualidade, correndo de uma igreja para o canto, correndo para o outro, buscando a bênção, atrás de um ciclo de oração ali, atrás da campanha dali, atrás daquilo lá. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Tira os olhos dessas coisas. Tira os olhos desse mundo. Olhe para mim. E aí o crente, no meio da prova, no meio da luta, porque crente passa por tudo isso. O crente fica desempregado. Filho de crente morre, filho de crente adoece, mãe de crente morre, pai de crente morre, e aquela luta toda. Mas Jesus está dizendo, não olhe para isso, olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu e cante como cantava o grande e saudoso Esdras. Um dia tudo vai findar.
Um dia